Esse mês inteiro nós dedicamos ao desenvolvimento da nossa espiritualidade. Eu creio que o desenvolvimento da espiritualidade, ele é extremamente importante, principalmente para nós que nascemos de novo. Quem nasceu de novo, diga amém. Então, nós somos um espírito que possuímos uma alma e que habitamos num corpo. A consciência do nosso homem espiritual e o desenvolvimento dele é extremamente importante para a vida do relacionamento com Deus. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A nossa relação com Deus não é carnal. A nossa relação com Deus é espiritual, né? O Espírito de Deus habita no nosso espírito, onde a verdade de Deus se torna o guia de nossas vidas. Eu tenho percebido que quanto mais conhecimento do homem interior, quanto mais desenvolvimento da nossa espiritualidade, tanto mais a gente consegue viver a plenitude do Evangelho. Então, novamente digo, por isso que esse mês inteiro nós dedicamos a conceitos, a valores sobre espiritualidade. Bem, hoje eu quero me basear no livro de Atos, capítulo 2, capítulo 3, e nós vamos ver algumas características da verdadeira espiritualidade, né? Nós temos que observar ali no capítulo de Atos, no capítulo 2, versículo 16, a primeira grande característica de uma verdadeira espiritualidade. Ela é uma espiritualidade bíblica, né? É uma espiritualidade bíblica. Você percebe que o momento ali da descida do Espírito Santo, onde se ouviu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados, Pedro se coloca em pé e diz assim: irmãos, o que está acontecendo aqui é uma profecia cumprida. Há muitos anos atrás, Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29, diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, então vossos filhos e vossas filhas iriam profetizar, os velhos teriam visões. O que Joel havia profetizado agora estava cumprindo ali no livro de Atos, capítulo 2. O princípio básico é que toda espiritualidade verdadeira, ela não é fundamentada na minha ou na sua experiência pessoal, mas sim na verdade bíblica. Toda espiritualidade não bíblica, ela tem uma tendenciosidade do misticismo. Ela tem uma tendenciosidade de colocar o homem no centro e não o Senhor Jesus Cristo. Por isso que quanto mais nós conhecemos a palavra, tanto mais nós conseguimos desenvolver a nossa espiritualidade. Porque o Espírito, ele não trabalha ao lado, nem atrás, nem na frente, mas ele trabalha com a palavra, junto com a palavra. Se você observar o livro de Gênesis, capítulo 1, você vai ver que haviam trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre ali. Quando Deus disse, haja, o Espírito de Deus começou a se mover, tornando então a criação palpável e visível. Todo movimento do Espírito e todo movimento espiritual, consequentemente, tem que ser fundamentado na palavra de Deus. Tem que ser fundamentado na Bíblia, nos valores que Deus deixou perpetuado na palavra do Senhor. Nós podemos então, nessa mesma linha, observar que não apenas nós, mas todo o universo trabalha nessa direção. Pastor, o universo? Sim. Se você pega Gênesis 1, como acabei de falar, Deus criou o mundo pela palavra. Nós que somos criacionistas, cremos que o grande Big Bang, ou seja, a grande explosão de força, de onde tudo foi criado, veio da boca de Deus. E disse Deus, haja, e a partir daí, houve. Se você pega Gênesis, ou melhor agora Hebreus capítulo 11, você vai ver que pela fé, versículo 3, nós entendemos que os mundos foram criados, ou seja, da inexistência vieram a existir. Se você vai agora para o livro de Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que toda a obra da criação, toda ela é sustentada pela palavra de Deus. Então observe, o universo foi criado, o universo é sustentado pela palavra. Por que nós não temos tanta facilidade de nos submeter a esse princípio? Deveríamos.
todo o movimento do cristão, todo o movimento do homem e da mulher de Deus, não deveria ser fundamentado no que a gente acha ou deixa de achar, do que a gente pensa ou deixa de pensar, mas sim governado pela verdade das Escrituras. Aí, nesse conceito, a gente tem algumas questões interessantes. Por quê? Porque a espiritualidade bíblica, ela nem sempre vai seguir um padrão humano. Nem sempre vai seguir um padrão cultural, como a gente gostaria que for. Porque tenta imaginar Deus tentando equilibrar esse jogo de prato aqui, né? Porque um tem uma cultura desta forma, o outro tem uma cultura de outra forma, um pensa desse jeito, outro pensa de outro. Na realidade, a forma de Deus agir, ela é distinta. A forma da espiritualidade, desde que ela seja bíblica, ela é distinta. E nós devemos estar abertos, estar extremamente abertos para as expressões de espiritualidade. Algum tempo atrás, uma pessoa me perguntou, isso faz muito tempo atrás, falei, pastor, eu fico incomodado quando o irmão, ele dá um grito, meu Deus, aquilo me incomoda. Eu falei assim, eu também fico incomodado quando você podia dar um glória a Deus e fica parecendo um defunto, parece que Deus não está fazendo nada. Eu brinquei com essa pessoa, fico mais incomodado com uma pessoa que Deus está fazendo algo extraordinário, e ela não tem nenhuma expressão de alegria, de prazer e satisfação, do que uma pessoa um pouco mais expressiva, que vibra, que jubila, que se alegra com aquilo que está acontecendo. Eu falei, irmão, eu estou me expressando desta forma, para você perceber que se Deus fosse ter que alegrar eu, e não você, a igreja seria muito mais expressiva. Se Deus tivesse que agradar você e não a mim, parece que a igreja seria mais silenciosa. Então, sabe o que a gente faz? Irmã, você adora do seu jeito, eu adoro do meu jeito, e a gente vai se amando, a gente vai se respeitando, e deixar esse estereótipo, ou seja, o que é externo, individual. Se um quer gritar, grita, se o outro quer chorar, chora, se o outro quer ajoelhar, ajoelha, se o outro quer... E ponto final. Quantos concordam comigo? Diga amém. Agora, desde que seja feito com o quê? Como a Bíblia ensina, com ordem e decência. Seja feito de uma forma que Deus se move e que Ele pode tocar as pessoas. O grande problema da espiritualidade é nós tentarmos colocar o padrão humano nisso. E Deus não segue padrão humano. Deus não segue padrão humano. O padrão de Deus é divino. O padrão de Deus é celestial. E quanto mais conectados no padrão de Deus, quanto mais nós poderemos desfrutar do que é celestial, do que é divino, em nome de Jesus. Esse livro de Atos mesmo, aqui no texto que nós estamos lendo, Atos capítulo 2, eu sempre brinco dizendo que foi uma intromissão divina, porque eles estavam numa festa que tinha um padrão humano, que tinha ali um padrão que a gente humanamente percebe, que eles pensavam que estava agradando a Deus, mas já estavam tão distantes de Deus, já estavam tão desviados em seus corações, já estavam com a frieza camuflada com a religiosidade. Então o Senhor entra com aquele vento, aleluia, impetuosamente, glória a Deus, enche aquelas pessoas do Espírito Santo, e eles começam a ver coisas que era diferente do que eles estavam acostumados. Eles começam a ouvir coisas diferentes do que eles já tinham ouvido. Eles começam a perceber coisas que eles jamais imaginariam perceber. Agora, se fosse julgar aquela situação mediante o padrão humano, o que estava acontecendo era carnal. O que estava acontecendo parecia uma bagunça. Tanto é que as pessoas que estavam ali, por não entender o que Deus estava fazendo, falaram, eles estão bêbados. Pedro não, falou, opa, alto lá. Aí que nós temos o texto dizendo, o que está acontecendo não é uma questão humana, mas divina. É bíblico. Ainda que esteja fora do seu padrão normal, do seu pessoal, mas é bíblico. Está escrito no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante. É bíblico. Então, a partir do momento que é bíblico, a partir do momento que a Escritura, ela valida aquela experiência, nós deveríamos, no mínimo, respeitosamente, validar e aceitar, ainda que não seja como eu gostaria. Eu me lembro uma vez, inclusive, esses dias, a Juliana viu eu conversando com essa pessoa no telefone. Muitos anos atrás, nós tínhamos uma igreja no Brasil, vivendo um avivamento extraordinário. E eu estava pregando, de repente um irmão da igreja começa a correr. Aí
Alguém já viu alguém correr dentro da igreja aqui? Não? Uma pessoa, duas já. Começou a correr. Eu falei, igreja não é pista de atletismo. E eu assim, incomodado com aquilo. O irmão deu uma volta, vup. E deu outra volta, vup. E deu a terceira, vup. Eu já incomodado, já fui assim para a ponta do púlpito. Aí o irmão passar de novo aqui, eu agarro assim. Não falei nada, mas pensei, eu agarro ele pelos cabelos. Falei assim, cara, você está me atrapalhando o culto. Fui bem para a pontinha assim, ele passar e agarrar ele assim. Na hora que eu fui, o Espírito Santo, alto lá, não faça nada. Ui, aleluia, já fui recuando, não estou entendendo nada, mas assim, quando Deus fala é melhor baixar a orelha e ficar quietinho, não é verdade? Aqui e tal, aí passou aquele negócio, aí o Espírito Santo fala assim, com o tempo você vai entender. E fiquei com aquele negócio, assim, grilado. Quem é que fica grilado quando não tem resposta para uma coisa que te incomodou? Levante a mão aí. É tudo pecador, igual eu, tá vendo? E foi. Na outra semana o irmão me procura. Pastor Jamal, preciso te falar. Falei assim, eu também quero te falar um negócio. Eu já estava preparado com um discurso que eu ia cortar aquele irmão no meio. Falei, pastor, preciso te falar um negócio. Olha, o que foi? Pastor, você não tem noção o que aconteceu comigo no culto semana passada. Eu falei, assim, pensei assim, você nem sabe também o que eu passei no culto semana passada, criatura. Você fazendo da igreja uma pista de atletismo e tal. Falei, pastor, você conhece minha história, você sabe que eu fui um feiticeiro, você sabe que eu comia defunto, você sabe que minha família vivia nas trevas, você sabe que eu vim de família de feiticeiro, e eu nunca na minha vida tinha gozado da liberdade, mas aquele dia, pastor, quando você estava pregando, a verdade entrou dentro de mim de uma tal forma, que foi a primeira vez da minha vida que eu me senti livre, e a única expressão que eu tinha era de correr. Eu me via num campo livre, saltando, pulando e dizendo, glória a Deus pela liberdade que eu tenho. Sabe o que eu fiz, irmão? Fui chorar. Me arrepender, me senti um miserável, carnal, legalista. Falei, Deus, me perdoe. E ao mesmo tempo, obrigado. Porque eu poderia ter atrapalhado tudo. Então, a partir do momento que a espiritualidade ela é bíblica, você não tem que ficar questionando se você gosta ou não gosta. É Deus que está fazendo e ponto final. É Deus que está se movendo e ponto final. E eu gostaria mesmo, que nós realmente tivéssemos aqui uma igreja com mais liberdade. Eu gostaria que nós aqui tivéssemos uma igreja mais jubilosa, uma igreja mais que vai para cima mesmo. Deus cria onda, a gente já está com as nossas pranchas prontinha para surfar, aleluia. Uma igreja que Deus deu uma piscadinha, já está no colo dele, glória a Deus. Eu gostaria que nós fôssemos igual um miojo, 2 minutinhos a gente já está cozido, aleluia, glória a Deus. Eu gostaria que a gente realmente fôssemos mais apaixonados, mais extrovertidos, mais cheios de vivas e júbilo, porque a Bíblia diz, bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo. Então, se você estava esperando uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento, aqui está. Esta é uma casa de liberdade, esta é uma casa de profecia, de revelação, de unção, de cura, de libertação, de manifestação de anjos, de céus tocarem a terra, um lugar que você pode dar lugar ao Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queremos que você tenha liberdade nessa casa, queremos que você flua em Deus nessa casa, que os teus dons se manifestem, que a graça que está sobre a sua vida seja usada para abençoar os irmãos, em nome de Jesus. E cada um vai ser diferente. Não adianta colocar aqui um rótulo. Nós temos que aprender a fluir e respeitar. Quantos estão comigo? Diga amém. Segunda grande verdade aqui é que toda verdadeira espiritualidade, ela traz consigo também a transformação. Toda espiritualidade é bíblica e toda espiritualidade bíblica transforma. Se você pegar ali a partir do versículo 14, do livro de Atos 2, quem é que está em pé? Pedro. Pedro. Agora, quem era Pedro? Se você pega Mateus capítulo 26, versículo 74,
Pedro foi aquele cara que negou Jesus, que praguejou contra Jesus. O que ele está fazendo agora lá? Em pé. O que havia negado, agora está confessando. O que havia desviado, agora está em pé diante do Senhor, louvando e engrandecendo o nome dele. Se você observar, o livro de Pentecostes, ou seja, o texto do Pentecostes, revela a grande transformação da experiência espiritual. Se você observar, o Atos capítulo 2, ele mostra a importância do desenvolvimento da nossa espiritualidade. Por quê? Antes de Atos 2, os discípulos foram expostos à palavra de Deus. E é fato, por 3 anos e meio eles foram expostos. Durante 3 anos e meio, eles ouviram Jesus falar. Mas como eles não tinham tido uma experiência de transformação pessoal ainda, o que aconteceu com eles? Todos desviaram. Você pega ali Lucas capítulo 6, você vai observar que todos eles desviaram. Pedro falou, não, vou pescar, foi um bando de desviados pescar. O que acontece quando os desviados se juntam com desviados e vão tentar fazer alguma coisa? Alguém sabe? Acontece nada. Trabalham a noite inteira e não pescar. Então tome cuidado com quem se ajunta, viu? Os abismos se atraem. Se você não entendeu, eu vou ser mais claro com você. Desviado que junta com desviado só dá desgraça. Então, foi o que aconteceu com eles. Tudo desviado, tudo lá, sem sentido na vida, tentando trabalhar. Vamos voltar para a nossa vida e tal. Aconteceu nada. Mas quando Jesus entra na história deles, para valer, o Espírito Santo revela-se a eles. Eles se tornaram pregadores e cumpriram o que a Bíblia tinha a respeito deles. Eles foram transformados em pescadores de homens. De pescadores foram transformados em apóstolos. Então, toda vez que você vê uma verdadeira espiritualidade, ela em primeiro lugar está transformando a pessoa que está vivenciando ela. Porque aqui é fato. E nós sabemos que um dos grandes escândalos que nós vivenciamos é o quê? Que há muitas pessoas que elas têm uma espiritualidade mandrake. Né? Para ser mais atualizado, fake. Ou seja, quando você olha para ele, uau, você se sente até um pecador, de tão espiritual que o cara é. Você olha para ele, uau, o cara parece a 4ª pessoa da Trindade. Mas depois você vai ver a vida do cara. Aquilo que ele chama de espiritualidade não transforma. Ele é um pai miserável, um marido miserável, uma esposa miserável, uma mãe miserável. É uma pessoa que não... A verdade que ele diz que vive é tão banal, tão superficial, que não transforma a sua própria vida. A verdadeira espiritualidade, ela é transformadora. Ela nos muda num outro homem. Ela nos transforma em uma outra pessoa. E aí nós, os cristãos, às vezes, ficamos muito chateados com o que nós somos cobrados aí fora. Quando as pessoas falam, não, mas vocês falam as coisas e fazem as mesmas coisas horríveis que nós fazemos. Eles estão certos. Porque nossa pregação e o nosso ensino nos põe num patamar de moralidade, de ética superior ao que o mundo faz. Superior ao que o mundo pratica. Superior ao que o mundo se inclina. E a Bíblia diz que eles fazem o que fazem porque não conhecem a Deus. Nós conhecemos. Nós temos um relacionamento no Espírito com o Senhor. A verdade de Deus nos cativou por dentro. Essa verdade nos libertou de todo pecado. Essa verdade nos libertou de toda maldição. Então, automaticamente espera-se de que a nossa conduta seja diferente. Não tem como. É impossível um camarada com uma espiritualidade verdadeira, digna de ser aprovada pela Bíblia, que ele não é transformado à imagem de Cristo dia após dia. Todo dia que ele acorda, se ele tem a sua espiritualidade desenvolvida, ele está um pouco mais parecido com Jesus. Todo dia que ele se levanta, ele está amando mais como Jesus ama, ele está falando mais como Jesus fala, ele está pensando mais. Agora, a carnalidade é diferente. Tiago fala que o homem que tem uma espiritualidade fake, ou seja, que ele se olha no espelho e por não ser praticante da palavra, ele só vê o seu estado natural e não vê transformação nenhuma. Não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que toda a experiência que a gente tenha com Jesus, que toda a espiritualidade que nós venhamos desenvolver, ela então nos transforme em pessoas melhores. Não perfeitas. Perfeição é só no céu.
Eu não espero perfeição de nenhuma ovelha e gostaria que nenhuma ovelha esperasse perfeição de mim. No entanto, entre perfeição e ser parecido com Jesus é diferente. Em crescer e estar em desenvolvimento é diferente. Então nós precisamos parar para pensar o quanto a minha espiritualidade tem transformado em primeiro lugar a minha própria vida. O quanto a minha espiritualidade tem transformado o meu ser. Esse tempo atrás eu fui aconselhar uma mãe que estava brigando com a sua filha, e uma filha que também estava brigando com a sua mãe. E numa dessas discussões, a mãe chegou para a filha e falou assim: ei menina, você precisa se converter e ir para a igreja. Aí a menina chegou assim: eu ir para a igreja? Você vive na igreja. Olha a sua vida como está, pior do que a minha. Aí, eita bagaceira. Eu falei, esse negócio não está legal não, essa conversa aqui. Vamos parar por aqui, porque eu não estou preparado para fazer um velório agora. Mas é difícil quando você tenta exortar uma pessoa e você não está à altura da sua própria exortação. Você propõe algo para a pessoa de que aquilo que você propõe não tem efeito na sua própria vida. Não é isso que Jesus Cristo quer. Não é isso que o Senhor Jesus espera de nós. Ele espera que a espiritualidade verdadeira que nós temos, independente se fulano ou ciclano aceita ou não, ela seja transformadora. Que eu seja mais parecido com Jesus dia após dia. Essa é a sua preocupação. Você tem que acordar do lado da sua esposa e falar: amor, eu estou mais parecido com Jesus hoje? Ela fala assim: sei não, vamos ver até o final do dia. Não, estou brincando. Né? Vamos esperar o dia acabar. Mas é importante isso, né? Porque se nós não tomarmos cuidado com isso, nós não vamos conseguir expressar a nossa verdadeira identidade. Amém? Quem está comigo, diga amém. A terceira característica de uma verdadeira espiritualidade é que ela não é só bíblica, ela não é só transformadora, mas ela é também reveladora. O que é uma verdade espiritual reveladora? Toda a minha relação com Deus, todo o exercício da minha espiritualidade, Jesus tem que ser conhecido a partir da minha vida. Olha o texto, se você observar ali em Atos capítulo 2, versículo 11 em diante, diz assim: como os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Então observe que não era uma espiritualidade pautada neles mesmos. Olha a minha performance, eu sou profeta. Olha a minha performance, eu sou homem de Deus. Olha a minha performance, eu oro e o fogo cai do céu. Ok, até acreditamos que Deus te use para isso. E glória a Deus por isso, precisamos de pessoas assim. Mas a minha pergunta é: o quanto Jesus é revelado? O quanto Jesus é conhecido pelo exercício da nossa espiritualidade? É uma pergunta que nós temos que fazer. O quanto Jesus é conhecido por aquilo que nós falamos do nosso novo nascimento. Quanto que as pessoas ouvem da grandeza de Deus por intermédio de nossas vidas. Isso é uma pergunta a ser feita. Porque tudo que Deus faz nessa terra, tudo que Deus faz no mundo, no universo, é para revelar a glória dele. Você pega Salmo 19:1, os céus dos céus proclamam a glória de Deus. Você pega Romanos, tudo que se conhece de Deus, nós podemos conhecê-lo pela obra da criação. Deus nunca faz nada, sendo que os seus feitos não revelem a si próprio. Deus nunca fala nada, se aquilo que Ele fala não revela a Ele próprio. Hoje de manhã ainda ensinei sobre isso, quero ensinar vocês também à noite, falando sobre o que é glória. O que é a glória de Deus? Repita comigo, glória. Vamos lá, glória é o ato autorrevelador de Deus. Ou seja, quando Deus se deixa conhecer, quando Deus se faz conhecido, quando Deus se mostra, isso é glória. Isso é glória. A natureza de Deus, ela é de se esconder, mas quando Deus quer que a sua glória se torne conhecida, Ele se manifesta. Se você pega agora Romanos 3, também Romanos 6, esses dois textos juntos diz que o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A gente percebe que o ser humano, quando ele caiu da graça, quando ele se tornou um pecador, ele não pode ser mais um instrumento da manifestação da glória. Por isso que diz, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O homem caído, ele não consegue revelar Deus. Se você pega o próprio nome de Lúcifer, não pertence mais ao diabo. Lúcifer é o portador de luz. Era a perfeição da criação angelical. Mas quando ele se rebelou contra Deus, esse nome foi tirado dele. Ou seja, a essência de luz foi tirado dele. Ele se tornou treva. Hoje, você não consegue ver Deus nos demônios. Como você não consegue ver Deus no ímpio, caído. A questão é, a nossa verdadeira espiritualidade, que advém da verdade da palavra, que nos transforma, nos dá condições agora de sermos instrumentos por meio de quem Deus se faz conhecido. Por meio de quem Deus pode se revelar. Por meio de quem Deus pode estender suas mãos, pode usar a sua voz. Todo ato de Deus é um ato que revela-se a si mesmo. Se você pega, por exemplo, a questão da revelação progressiva de Deus, você vai perceber que todas as formas de Deus agir sempre foi de geração em geração. A humanidade não conheceu Deus na sua plenitude, como conhecemos a plenitude de Deus em Jesus Cristo, num só dia. Foi crescendo. Deus foi usando as pessoas para manifestar. Então, por exemplo, por intermédio de Abraão, nós conhecemos o Jeová Jirê. Por intermédio de Davi, conhecemos o bom pastor. Por intermédio de Ezequiel, o Deus santificador. Por intermédio de Adão, o Deus criador. E assim vai. Os homens por meio de quem Deus se manifestou, sempre foram homens que trabalharam de uma revelação progressiva. O Deus de Abraão depois se tornou o Deus de Isaac, o Deus de Isaac se tornou o Deus de Jacó. Então foi tanto progressiva como sucessiva. A questão é, se nós nessa geração aqui, não tornarmos Deus conhecido, Abraão não vai estar aqui para isso. Pedro não vai estar aqui para isso. Davi não vai estar aqui para isso. Mas você está. Você está aqui. O mesmo Espírito que habitava em Abraão habita em você. O mesmo Espírito que habitava em Davi habita em você. O mesmo Espírito que habitava em Isaías, em Jeremias habita em você. O Espírito da verdade. Hoje você pode ser um ato autorrevelador de Deus. Um meio por meio de quem Deus se manifesta. Aleluia! Isso deveria ser para nós uma alegria, um prazer, uma satisfação enorme. Uau, eu realmente sou um instrumento por meio de quem Deus é conhecido. Eu realmente sou um instrumento que Deus pode falar por meu intermédio, pode curar, pode libertar, pode tocar outras pessoas. Todo cristão que tem a sua espiritualidade desenvolvida, isso para ele nunca seria um peso, mas sempre uma fonte de alegria e de contentamento. Sempre, absolutamente sempre. Por quê? Porque as grandezas de Deus precisam ser conhecidas. Ou você quer que as pessoas continuem nas suas religiosidades, como estavam ali aquele povo, na época que o Pentecostes aconteceu. Irmãos, aquilo era uma festa que ia levar de nada a lugar nenhum. Era mais religiosidade, em cima de religiosidade, em cima de religiosidade. Eles iam terminar aquela festa, os grandes empreendedores da religião sairiam dali um pouco mais ricos. Os grandes manipuladores da mente humana sairiam de lá satisfeitos. Mas o coração do povo continuaria vazio. Se Deus não entrasse ali, se o Espírito não se manifestasse, se Deus não se fizesse conhecido, mais uma festa que levaria o povo de nada a lugar nenhum. Você precisa ter essa sede, essa fome, esse desejo, essa ganância, se podemos assim dizer, de dizer: Deus, me torne um instrumento da manifestação da sua glória.
Me torne um instrumento da manifestação da sua presença. Que aonde eu estiver, as pessoas ouçam da sua grandeza. Que onde eu estiver, os céus toquem a terra. Onde eu estiver, a glória invada o ambiente. Anseie por isso. Busque isso de todo o seu coração. Aleluia! A quarta questão aqui importante de uma espiritualidade é a relevância da sua espiritualidade. A relevância da sua espiritualidade. Não é só o quanto você conhece de Bíblia. Não é só o quanto isso mudou você. Não é só o quanto Deus se faz conhecido. Mas também o quanto você se torna relevante para onde você está. Uma coisa muito simples de você entender relevância. Muito simples. Isso é forte que eu vou dizer. Vamos tentar dizer hipoteticamente. Nem vou falar de você. Vou te falar. Alguém que você conhece morreu. Só que você não sabe. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, o cara morreu. Daqui 5 anos você pergunta do cara, cadê o fulano? Morreu. O fato de ele ter morrido há 5 anos atrás fez diferença para você? Nenhuma. Ao ponto de você nem saber que ele morreu. O que significa? Que essa pessoa não era relevante para você. Tente imaginar, sua família se mudou da casa onde você está agora. Você foi embora, foi para outro estado, foi para outra cidade, mudou de lá. Qual a falta que você faria para os seus vizinhos? Vamos olhar essa igreja, fechou, não tem mais ninguém aqui, é um prédio. Não tem mais ninguém, só um prédio, ficou aqui, vazio, abandonado, às traças. A pergunta seria, qual a falta que a gente faz para essa sociedade? Relevância é nós marcarmos a nossa história ao ponto de nós podermos tocar outras pessoas. E aqui entra a verdadeira espiritualidade. Porque uma espiritualidade que baseia-se só em nós, uma espiritualidade que só fica nas nossas experiências pessoais e não se torna relevante para o entorno onde a gente está, eu fico me perguntando, qual a razão de ter isso aí? Mínima. Nós precisamos aprender a sermos o quê? Relevante na vida das pessoas. Nós precisamos aprender a ter o nosso devida importância nos nossos relacionamentos. Eu não quero dizer que todos aqui vão se tornar mundialmente relevantes. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo vai se tornar uma voz em que as nações param para te ouvir. Mas, cara, você no mínimo tem que ser relevante dentro da sua casa. No mínimo você tem que ser relevante para o seu marido, para a sua esposa. No mínimo você tem que ser relevante para os seus filhos. No mínimo você tem que ser relevante para as suas amizades. Um grau de relevância onde as pessoas realmente sentem a sua falta. Onde realmente as pessoas percebem que a sua falta de atuação, alguém perdeu algo, alguém está sentindo falta de alguma coisa, isso é relevância. Sabe o que eu percebo? É que o nosso tipo de espiritualidade, ele está tão individualizado, que nós não paramos para pensar o impacto que nós causamos na vida dos outros. A vida não é sobre nós. A vida é sobre relacionamentos. A vida não é só sobre as nossas satisfações. A vida é como nós fazemos as outras pessoas felizes. Como nós tornamos a vida das pessoas mais fáceis. É como nós abençoamos a vida do ministério dos outros. Contrário a isso é o egoísmo. E o Senhor Jesus já nos advertiu de que nos últimos dias os homens seriam egoístas. Amantes de si mesmos. Não, a verdadeira espiritualidade nos livra deste espírito de egoísmo. A verdadeira espiritualidade nos livra de nós mesmos. Nós não podemos viver nas masmorras da nossa ganância. Nós não podemos viver acorrentados às nossas próprias ganâncias. Nós precisamos, em nome dessa espiritualidade bíblica transformadora que revela a Deus, ser igual Deus foi, igual Jesus, relevante na vida das pessoas. Procurar de alguma forma impactar, procurar de alguma forma tocar as pessoas, com o pouco que você tem. Não precisa ser megalomaníaco, não, faça com o que você tem. Dorcas era só uma discípula, uma mulher comum da sociedade. E a Bíblia diz que ela, com o seu próprio dinheiro,
ela fazia roupas e dava para as viúvas. Quando ela morreu, fez tanta falta para aquelas pessoas, que ao invés de querer enterrar elas, elas foram atrás de Pedro para ressuscitar aquela mulher. De tanta falta que ela fez para aqueles relacionamentos. Tanta falta que ela fez para aquelas pessoas. Cara, pense nisso. Que tipo de espiritualidade você tem vivido? 30 anos dentro de uma igreja, 20 anos dentro de uma igreja, 40 anos lendo uma Bíblia. Cara, você não é importante para ninguém. Está errado isso daí. Você tem que mudar o seu conceito. Hoje, a partir de hoje, eu vou procurar a minha relevância. Eu vou procurar ser importante na vida de 1, 2, 3, 10, não sei em que nível você vai ser relevante. Mas você precisa quebrar esse padrão do egoísmo. Do egoísmo. Observe que esse texto de Atos, ele nos mostra de que aqueles discípulos, por um tempo, eles ficaram trancados dentro de um cenáculo. O cenáculo era um lugar assim, não muito grande, talvez essa segunda coluna aqui, essa aqui, até aqui. Sei lá, não dá para medir com clareza. Não era um lugar tão grande assim. Por 7 dias eles ficaram lá, vivendo para eles, orando, jejuando, buscando Deus, desenvolvendo a espiritualidade, estudando as Escrituras, tendo comunhão com os outros. Mas em algum momento eles se tornaram relevantes para a sociedade. Em algum momento eles tocaram as pessoas ao seu redor. Em algum momento eles saíram do anonimato. Eles então foram livres de si mesmos. Irmãos, pensa num pastor que está orando por isso. Sou eu. Eu estou orando, escute bem essa palavra, para que você seja livre desse egoísmo, para que você seja livre dessa centralidade em você mesmo, e que você aprenda a gozar da alegria de servir alguém, da alegria de ser bênção na vida de alguém, da alegria de ser doador, da alegria de estender a mão ao necessitado, da alegria de ser instrumento de Deus. Uma espiritualidade que não serve aos irmãos, que não serve à sociedade onde estamos inseridos. Eu começo a questionar. Será que vale? Não sei se vale. Eu tenho orado constantemente. Deus, nos torne relevantes aqui em Filadélfia. Deus, nos torne relevante para a política de Filadélfia. Nos torne relevante para a sociedade em Filadélfia. Nos torne relevante onde nós estamos inseridos. Quem está comigo aqui, diga amém. Aleluia. Um outro ponto que nos torna uma igreja verdadeiramente saudável. Verdadeira e saudável. É uma espiritualidade edificadora. O que é isso? Se você pega o Atos capítulo 2, 47, a Bíblia diz que todas as pessoas que passaram pela experiência do Pentecostes, todas elas agora estavam fazendo o quê? Edificando uma igreja. Eles estavam louvando a Deus. E conforme eles iam sendo salvos, Deus acrescentava à igreja. Amados, existe uma coisa interessante. Tudo que Deus fez, por intermédio do que Ele fez, Ele edificou algo. Quando Deus levantou Adão, Ele edificou o jardim. Quando Deus levantou Noé, Ele edificou a arca. Quando Deus levantou Abraão, Ele estava edificando uma nação. Quando Deus levantou Moisés, Ele trouxe legislação a essa nação. Quando Ele levantou Josué, Deus deu a posse da terra a esse povo. Deus sempre associa ao que Ele se manifesta com o que Ele faz. Nos dias de hoje, Deus não está fazendo outra coisa senão edificando a sua igreja. Toda espiritualidade verdadeira, ela tem que partir da edificação de uma igreja local saudável, de uma igreja local que amadurece, de uma igreja local comprometida com os valores do reino. Não tem como. Não tem como. Você tem milhões de igrejas locais para chamar de sua, vamos dizer assim. Você tem centenas e centenas e centenas de ministérios, denominações. Você dê o nome que você quiser. Mas pelo menos em algum momento da sua vida, você tem que dizer: eu encontrei a minha casa. Eu encontrei a minha família. Eu encontrei um lugar para chamar de meu.
e ali estabelecer raízes, e a partir da sua espiritualidade, que é bíblica, de uma espiritualidade que transforma você e revela a Deus onde você está, você edifique uma igreja local, saudável, madura e comprometida com os valores do reino. Porque a partir desta igreja, você vai tocar muito mais distante. Você potencializa a sua influência, você potencializa a sua relevância, você potencializa a sua espiritualidade a partir de uma igreja local. E não é por acaso que o diabo trabalha de forma muito intensa contra a igreja local, porque o diabo sabe da importância que ela tem para a obra de Deus. O diabo sabe da importância de uma igreja local para que os céus toquem a terra. O diabo sabe da importância de uma igreja local para que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres se levantem. O diabo sabe da importância de uma igreja local para que os novos convertidos encontrem uma família e ali no aconchego dessa família eles bebam do leite e vão crescendo como recém-nascidos até se tornarem crentes fortes e maduros, que vão sacudir as nações. Então nós precisamos estar fechados com Deus, dizendo: eu estou edificando uma igreja local saudável, eu estou edificando uma igreja local madura, eu estou edificando uma igreja local comprometida com os valores do reino, a partir de mim e da minha casa. É assim que funciona, é assim que funciona. Porque a partir dessa igreja, Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus faz as coisas. Deus faz. Porque tente imaginar nesse contexto que estava acontecendo aqui. Todos eles eram religiosos. Concordam comigo? Não é o que o texto fala? Haviam ali aproximadamente 17, 18, 19 culturas diferentes ali. Agora eles eram convertidos. Eles não eram mais bem-vindos no ambiente que eles estavam. Não eram mais. Você percebe, os judeus da época matavam os cristãos, prendiam os cristãos. Então, se a gente achar que só evangelizar resolve os problemas, a gente está enganado. Quando você evangeliza alguém, você está tirando ele de um outro ambiente. Agora, você tem que dar para ele um ambiente de aceitação, um ambiente de amor, um ambiente de carinho, um ambiente de respeito, onde ele vai se desenvolver. Tenta imaginar um cara que se converte hoje, as amizades deles, infelizmente, eram de drogados, de alcoólatras, de pornográficos, de adúlteros, de mentirosos, e ele não vai ter mais prazer em andar com essa turma. Ele não vai ter mais o que ele chamava de amigos, mas ele vai precisar de uma família. Ele vai precisar de um lugar para ser chamado de seu, de sua casa, onde ele vai ser protegido, onde ele vai ser amado, onde os erros deles vão ser confrontados, mas ao mesmo tempo ele nunca vai ser descartado, ele vai ser exortado em amor para mudar, para ser mais parecido com Jesus. E quem é que edifica essa igreja? Nós. A partir de onde? De uma espiritualidade saudável, de uma espiritualidade bíblica, de uma espiritualidade que transformou nós, ao ponto agora de sermos referência para que as pessoas também sejam transformadas. Uma verdade que tornou-se relevante para nós, que agora vai se tornar relevante para os discípulos que nós vamos cuidar. A partir de uma igreja local. Eu fico às vezes pensando na cabeça de um camarada que diz assim que ele é membro das 7 igrejas da Ásia. Sabe o que é isso aí? Aquele cara que ele é do reino. Eu sou do reino, pastor. Mas lógico que você é do reino. Se você não fosse do reino, você não pertencia a Jesus. Mas você não pode ser só do reino. Você tem que fazer parte de uma igreja local. Para mim, na minha opinião, qualquer pessoa, seja ele quem for, se ele não tem um vínculo com uma igreja local, se ele não tem um lugar onde realmente as pessoas conheçam ele, onde ele presta contas, onde a espiritualidade dele é comprovada, provada, tudo fica duvidoso para mim. Tudo fica duvidoso. Porque a performance, todo mundo conhece, irmão. Performance é ensaiada. Performance você engana. Performance você ilude.
performance você ludibria as pessoas. Mas o dia a dia não. No dia a dia, você não tem como esconder por muito tempo quem você é. Então, quando você é bênção numa igreja local, a possibilidade de você ser menos carnal é grande. A possibilidade de você ter tido um encontro real com Jesus é grande. A possibilidade de você ter desenvolvido uma espiritualidade profunda com o Senhor é muito grande. Por que as pessoas com espiritualidade superficial, por que as pessoas que estão tendenciosas à carnalidade, elas começam a fugir da comunhão, elas começam a ter relacionamentos superficiais? Porque ela não quer ser vista na sua carnalidade. Então a igreja local é importante, tanto para nós, mas como para aqueles que estão chegando. Tanto para nós, como para aqueles que estão caminhando. Então eu quero desafiar você a entender isso, da parte do Senhor, de que na igreja local agora, e é o último ponto que eu quero encerrar aqui, a nossa espiritualidade, ela se torna transferível. Pastor, o que é uma espiritualidade transferível? Ou seja, a revelação que eu tenho de Deus. A revelação que eu tenho de Deus que transformou a minha vida. A revelação de Deus que me tornou um homem relevante. A revelação de Deus que tornou eu um agente revelador de quem é Deus. A revelação de Deus que edificou uma igreja local saudável. Agora, a partir dos relacionamentos, ela vai se tornar o quê? Transferível. E se você olhar, eu chamo isso de verdade recorrente, toda a Bíblia você tem o que nós chamamos de uma espiritualidade transferível. O Deus de Abraão se tornou quem? O Deus de Isaac. O Deus de Isaac se tornou quem? O Deus de Jacó. O Deus de Jacó se tornou o Deus das 12 tribos. A espiritualidade de Jesus se tornou a espiritualidade dos apóstolos. A espiritualidade dos apóstolos se tornou a espiritualidade das igrejas locais plantadas nas nações, por intermédio das 3 grandes obras missionárias que temos no Novo Testamento. Então toda a espiritualidade tem que ser o quê? Transferível. E não tem melhor lugar para você transferir a sua espiritualidade. Não tem melhor lugar para você comunicar vida, a vida de Deus. Não tem melhor lugar para você comunicar a graça, o favor de Deus, senão por intermédio de uma igreja local. Senão por intermédio das conexões que são criadas nessa família. Senão por meio desta casa que nós nos reunimos, seja lá 2 ou 3 vezes por semana, talvez mais, talvez menos, mas onde há conexões, onde há relacionamentos extraordinários, onde a vida se encontra com a vida, onde nossa relação não é virtual, mas ela é real, olho do olho, confronto em amor, amor e confronto, onde realmente nós transferimos a vida. Isso é um padrão da criação. Padrão da criação. Dentro de uma normalidade de procriação. Ela acontece na intimidade. E assim é a vida da igreja. Uma verdadeira espiritualidade, ela é o quê? Ela é transferível. Transferível. Por isso que nós criamos estruturas aqui. Por quê? Que nós queremos que o que Deus te deu, agora se torne meu também. Transfere para mim. Deixa eu desfrutar da revelação que você tem. Deixa eu beber um pouquinho do dom que você recebeu. Deixa eu ser edificado. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz: edifiquemos uns aos outros com os dons que temos recebido. Romanos capítulo 12 nos ensina a respeito do corpo de Cristo. Ei, deixa eu beber um pouquinho do que Deus te deu. Deixa eu ser um crente melhor andando com você. Deixa eu conhecer um pouquinho mais de Jesus orando com você. Deixa eu crescer a minha espiritualidade, desfrutando de onde Deus te levou já. Aleluia. Porque os relacionamentos são assim. Você chega num nível, você puxa, e outro te puxa, e outro te puxa. Quando você menos perceber, todos nós, na coletividade, estamos num tremendo ambiente de revelação e da graça de Deus. Um tem salmos, então cante. O outro tem doutrina, então ensine. O outro tem o dom da cura, então liberte o doente da sua enfermidade. Assim todos operam e Deus recebe a glória. Assim todos operam e a igreja cresce. A igreja se torna relevante na cidade. Assim nós conhecemos Deus e Deus se faz conhecido.
por intermédio da igreja local. Então é muito importante que você, quando levantar-se, depois do seu tempo de desenvolvimento da sua espiritualidade, você fazer uma pergunta a si mesmo. A minha igreja local, ela está mais saudável porque eu estou presente? Ela está mais madura porque eu estou atuante? Ela está mais comprometida com os valores do reino de Deus por causa do meu testemunho? Faça essa pergunta. Será que hoje eu acordei com menos desejo de ser consumidor da religião e com mais desejo de ser um profeta, uma voz de Deus, uma luz que brilha, um aroma que se sente o cheiro da sua essência? Pare para pensar um pouquinho o quanto a sua espiritualidade, ela é verdadeira. Porque essas marcas aqui, elas são extremamente importantes para saber se nós estamos ou não desenvolvendo uma verdadeira espiritualidade. Existem outras características? Com certeza. Mas se essas 6 ou 7 que eu toquei aqui não estiver, alguma coisa está comprometida na sua espiritualidade. Então a minha pregação é para abrir os teus olhos, é para te encorajar, é para te dar um caminho, para te dar uma direção, para que você faça mais, para que você seja melhor, para que a sua relevância cresça. O meu objetivo é um só, é ser instrumento de Deus para abençoar a sua vida. E eu oro para que junto a gente seja essa igreja, que por nosso intermédio Jesus seja conhecido. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Quantos querem ser essa igreja de discípulos de Jesus? Diga amém. Quantos querem ser essa igreja onde nós, de verdade, desenvolvemos a nossa espiritualidade de forma verdadeira, saudável, madura? Dê um glória a Deus aí. Amém. Então eu pediria que você ficasse em pé no seu lugar, em nome de Jesus.